Olá pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, vamos começar fazendo o desenho aqui pela nossa planta baixa então. Se vocês observarem aqui no enunciado, temos que trabalhar pelo menos com essas camadas: paredes, portas, janelas, textos, cotas, rachuras e móveis. A unidade do desenho está em centímetros, ou seja, todas as medidas estão sendo colocadas em centímetros e a escala que a gente está trabalhando é 1 para 50. Então aqui eu tenho lá as minhas cotas com as medidas de todos os cômodos, tem algumas medidas aqui na parte interna também, medidas de porta e tudo mais. Tem aqui as outras medidas complementares, correto? Então tá, a gente vai olhando o desenho, tomando as medidas aqui e vai tentando reproduzir lá no nosso AutoCAD. Observem que a planta baixa é um dos projetos que eu postei lá para vocês. Tem a planta baixa, tem o corte A, o corte B, a fachada, né, e o telhado. Então, sempre é importante observar aqui as especificações de escalas e tudo mais, e a gente vai fazer esses projetos. Bom, a primeira coisa que eu vou observar para começar fazendo esse desenho é o tamanho aqui, olha. Então ela tem 1000 de comprimento de fora a fora. Esse desenho é uma casa retangular por 1215, né? Aqui eu tenho o vão da garagem, aqui é um pilar que tem 30 por 30 provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, 30 por 30, consigo saber por essas medidas, certo? Aqui em cima, se você parar para observar, que é a parte da casa mesmo, né? As paredes nossas têm espessuras de 15, certo? E aí está especificado aqui teoricamente o vão, né, de cada um dos cômodos, né, a largura e as medidas de cada um dos cômodos. Tá, eu vou puxar para o lado aqui, vamos lá para o AutoCAD, vou clicar lá para criar um novo arquivo. Vou selecionar um ACAD ISO, vou dar um Open. Eu vou salvar já esse arquivo de cara, vou colocar lá planta baixa, colocar baixa 2. É legal sempre salvar, porque se travar o AutoCAD alguma coisa do tipo, ele vai criando backups aí periodicamente, como eu cheguei a explicar em sala de aula. Bom, estou aqui na minha área model do meu projeto que eu acabei de criar. Eu vou criar todos, como os 5 desenhos fazem parte do mesmo projeto, eu vou criar todos aqui dentro dessa mesma área model, tá? Eu não preciso criar um arquivo para fazer cada um dos desenhos, faço todos os desenhos dentro dessa área model. Na sequência, ao término, a gente vem para a aba Layout, configura o layout de impressão. Provavelmente, acredito que vamos ter que usar aí uma folha 1, então configuro uma folha 1 para impressão, de acordo com as bordas e certinho, tudo dentro da norma da BNT. E aí, começamos a fazer o desenho então. Pego lá, ferramenta retângulo, vou criar o meu retângulo lá, arroba 1000,1215. Essa seria a área total da casa, né? E aí eu vou começar fazendo as paredes internas do meu cômodo, que está mais ou menos situado aqui. Lembrando, a garagem vai ficar mais ou menos nesse canto desse desenho aqui. Para poder fazer as paredes internas, em vez de eu ter que desenhar com linha, eu pego lá a ferramenta deslocamento, ou offset, né? Digito lá 15, clico e puxo para dentro. Veja, o retângulo, como ele está com as 4 linhas unidas, na hora que eu clico em uma e puxo, ele faz o deslocamento das 4 simultaneamente. O que eu vou ter que fazer aqui agora para poder conseguir fazer as paredes internas do meu desenho? Eu vou ter que fazer um upload, né? Eu tenho que vir aqui e separar essas 4 linhas. Quando eu clico aqui, seleciona as 4. Eu não quero isso. Eu vou clicar no Explode. Quando eu clico, ele seleciona as linhas de forma independente. E aí, olhando o meu projeto aqui, eu vou começar fazendo as paredes da vertical e depois, na sequência, eu venho fazendo as paredes da horizontal. Tá bom? Vou olhando as medidas e vou fazendo. Vou pegar lá o deslocamento. Vou digitar lá 315, Enter. Não pegou a ferramenta. Ferramenta de deslocamento, 315, Enter, clico, puxo. Eu poderia pegar aqui e digitar um novo deslocamento, mas eu acho mais prático assim. Eu clico, ele vai querer replicar, simplesmente coloco 15, dou um Enter e ele ajusta. Então, a próxima medida aqui seria 120, que é o cômodo do banheiro, aí mais 15, que é mais 205, que é o cômodo, mais 15 da parede. Então as paredes minhas da vertical eu já fiz, vou começar fazendo as paredes agora da horizontal. Não precisa nem ser da ferramenta, ó, só clicar aqui, puxo para baixo, ele vai querer replicar a primeira medida que eu coloquei lá, só que eu olho ali a medida que eu preciso fazer, né? E digito ela aqui. Então são 220 o tamanho aqui do meu cômodo. Clico novamente e digito 15. Você tem a opção, se você
quiser, de já vir cortando essas linhas aqui para ficar menos confuso para você. Poderia pegar a ferramenta Trim aqui, dar um Enter para todos. Eu já venho aqui dentro e separo as linhas que precisam ficar das demais que vão sair. Seleciono essas aqui e deleto. Seleciono essas aqui e deleto. Então aqui teoricamente eu já tenho um cômodo da lavanderia. Eu particularmente gosto de fazer todas as linhas da horizontal de uma vez só. Então vou pegar o deslocamento. O meu banheiro tem 300. Sempre tem que observar bem das cotas, da onde que está saindo a linha de referência da cota até onde que vai chegar. Então é 300 partindo dessa linha aqui. Então clico, arrasto e clico. Aí vou clicar novamente aqui 15, né? Então tá feito ali. Que nem eu falei, vou cortar depois. Essa aqui teoricamente vai ser estoquinho de parede aqui que tem que ficar, o restante tem que sair. Vou fazer a próxima parede, que seria a parede lá da minha suíte. A suíte saindo dessa linha aqui, se você observar lá, ela tem 435. Então 435, dou um Enter. Vou fazer aqui de volta 15 e Enter. E aí eu vou cortar. Vou pegar o Trim, apertei ESC para poder sair, aperto o Trim, TR para pegar o Trim, mais um Enter para cortar qualquer intersecção, né? E aí eu vou cortando aqui. Essa aqui é a parede do banheiro, então teoricamente eu vou cortar aqui dentro. E essa outra aqui é a parede da minha suíte, que vai ficar aqui no cantinho, tá? E o restante eu vou cortar, ó. Seleciono aqui, deleto, seleciono, deleto, seleciono, deleto. Então a parede da lavanderia está feita, a parede do banheiro está feita, a parede da suíte está feita, né? Teoricamente eu tenho mais uma paredinha aqui que é outra parte que ainda faz parte do cômodo da suíte, que ela tem um deslocamento de 205. Então pego lá, deslocamento 205, Enter, mais 15, tá feito. A minha cozinha, saindo da parede da lavanderia, dessa parede aqui, ela tem lá 395. Então vou pegar aqui o deslocamento novamente, clico aqui, digito lá 395, clico novamente e digito 15, Enter. Então tá feito ali também, certo? Essa parede aqui minha, que ela tá na vertical, eu preciso abrir ela aqui. E eu, na hora que fui usando o Trim ali, acabei cortando coisa que eu não devia. Então vamos arrumar isso aqui para poder usar o Trim e funcionar. Eu vou estender essa parede, vou projetar essa linha, né, até ela encontrar outra. Ó. Se eu pegar do meio da linha para cá, ela projeta para o lado esquerdo. Se eu pegar do meio da linha para o lado de cá, né, ela projeta para o lado direito. Observar que ela vem até o finalzinho aqui. E se eu pegar do lado de cá, ela vem até o finalzinho aqui. Eu vou projetar para cá, certo? E eu vou pegar essa aqui e vou projetar para cá. Por que eu fiz isso? Eu vou sair, vou pegar a ferramenta Trim agora aqui, vou dar um Enter para pegar qualquer intersecção e vou cortar. Então tá aberto, isso aqui faz parte da minha suíte, né? Agora sim eu posso vir aqui, já vou limpando também isso aqui, olha, para dar cara mais de projeto pro nosso desenho, olha. Né? Vou dar um zoom out aqui, veja lá. Aqui eu tenho o desenho da nossa suíte, aqui eu tenho o desenho do banheiro, aqui eu tenho o desenho da minha lavanderia, aqui da minha cozinha. E aí é o seguinte, você vai falar pra mim, poxa professor, mas não tem lá a questão da abertura da porta, a abertura da janela, que tem que ter e tudo mais. Não se preocupe, a gente abre isso na sequência, tá bom? Simplesmente eu vou criar as paredes e depois a gente vem abrindo os vãos de porta e tudo mais. Agora está tudo muito parecido. Na sequência eu vou começar a abrir as janelas, tá bom? Para poder abrir a janela eu preciso marcar os midpoints aqui meu, olha. Lembrando, se não está habilitado aqui, você tem que estar com o Snap ligado. E a opção midpoint aqui tem que estar ativada, né? Que vai marcar o centro de linha. Então ele pega uma linha que nem essa aqui, ó. Vou selecionar essa linha só para você ver. Se eu selecionar essa linha, ó, eu tenho as duas extremidades e eu tenho o ponto central. Quando a ferramenta linha está ativada aqui embaixo e eu venho com o mouse aqui no meio da linha, aparece esse triângulo, quer dizer que aqui é o midpoint. Simplesmente direciono para cima. Essa linha verde que está aparecendo tracejada para mim no meu projeto aqui, ela refere-se ao Polar Tracking, que eu liguei ele aqui com múltiplos de 15.
Então, quando ele está apontado lá para o 90 graus, ó, peguei midpoint aqui, ó, ele vai travando, ó, de 15 em 15 graus. Eu deixo ele apontado para o 90. Se você observar perto do meu cursor, está escrito 90 ali, certo? Eu digito 15, Enter, e ele marcou. Eu vou marcar todos esses pontos centrais das janelas aqui, aonde que eu tenho que fazer janela. Eu clico no ponto, aponto para a direção que eu quero, digito 15, Enter. Eu vou deixar esses pontos marcados, que aí vai facilitar a minha vida. Essa aqui eu não posso marcar ainda, porque teoricamente tem uma porta que eu preciso abrir aqui, tá? Depois eu marco e a gente faz essa última janela aqui. A princípio, com os midpoints marcados aqui, eu vou começar a fazer a marcação então do vão da janela. Como é que eu sei que é o vão da janela? Eu pego essa janela aqui e observo, ó, ela tem 120, ela está centralizada, aqui o tracinho meu no meio. Então é 60 para cá e mais um deslocamento de 60 para cá. Essa aqui que é 80, 40 para cá e 40 para cá. Essa aqui que é 150, 75 para cá e depois 75 para cá. Tá bom? Então vamos fazer isso. Eu vou pegar lá a ferramenta de deslocamento. Tá ativa aqui offset. Vou digitar lá 60, Enter. E vou fazer. Tá? Vou sempre dar um zoom aqui. Eu gosto de trabalhar enxergando bem o que estou fazendo. Então pego lá, ferramenta de deslocamento. Vou digitar um novo tamanho aqui que vai ser 40, Enter. Puxa bem, tá? Lembrando, ó, se eu deixar aqui o mouse aqui perto, observe que apareceu um triângulo verde ali. Se eu clicar, teoricamente o AutoCAD entende que é para ir para o ponto de ancoragem. Então, puxa mais para cima para não aparecer nenhum pontinho de ancoragem e aí sim clica para poder dar certo, tá? Essa outra aqui minha, teoricamente é 75 para cada lado, então 75, Enter. Depois que você vai marcando, você vem lá com a ferramenta Trim, dá um Enter para todos e corta. Ah, professor, mas e o toquinho do meio ali? Saia da ferramenta Trim, seleciona, né? E deleta. Vem aqui para baixo. Está feita a abertura das janelas. Vamos fazer as aberturas das portas, ok? A porta ela é bem simples de fazer também. Eu vou pegar lá a ferramenta Line ativa, e teoricamente a ferramenta Line funciona de que forma? Você informa o primeiro ponto, o segundo ponto, o AutoCAD liga os dois pontos. Só que para fazer as portas eu vou informar esse primeiro ponto a partir de um ponto base. Como que eu faço isso? Eu vou clicar, manter o Ctrl pressionado, aí botão direito do mouse, e vou clicar em From. Ou seja, eu vou informar o primeiro ponto, especificar o primeiro ponto a partir de um ponto base. Eu vou clicar aqui vai ser meu ponto base, ponto de referência, cliquei, não apareceu nada justamente porque eu preciso passar uma coordenada agora e é a partir dessa coordenada que vai ser o meu primeiro ponto da linha. Então eu vou digitar lá, arroba, eu quero fazer o ponto começar aqui mais ou menos, então teoricamente, a boneca da porta, quando não aparece cota no projeto, a gente coloca com 10. Então, eu vou colocar lá, arroba, menos 10, que é menos 10 no X, né, vírgula, 0 no Y, porque eu não tenho deslocamento. Então, olha, o ponto já começou fixado ali. Aponto para baixo, lembrando, para aparecer essa linha verde tracejada, o Polar Tracking aqui tem que estar habilitado em múltiplos de 15 ou outros múltiplos, né. Aí, a espessura da parede é 15, então 15, Enter, está marcadinho ali. Essa parede aqui, esse vão de porta aqui, ele tem 80, então coloco 80, Enter no deslocamento lá, puxo, clico e depois você pega a ferramenta Trim e corta aqui. Tranquilo? Vou fazer aqui do lado também, olha. Essa aqui eu vou informar a linha, peguei a ferramenta linha, seguro o Ctrl pressionado, botão direito, From, meu ponto de referência vai ser esse, certo? E eu vou dar um arroba, eu quero fazer no Y 10 para baixo, então 0 no X, vírgula, menos 10 no Y, é uma coordenada cartesiana. Então, aqui eu simplesmente aponto na direção que eu quero, digito 15, Enter, e mais um Enter, está feito. Deslocamento de 80 também, que é o vão da porta, clico, puxo, olha, lembra do Polar, do Snap lá, olha, me pegou. Então,
vou dar um Ctrl Z, clico, tem que puxar bem para baixo aqui e clico novamente. ESC para sair, Trim para cortar, Enter novamente e corto. Vou pegar o Line, vou repetir o processo. Pego o Line, seguro o Ctrl, botão direito, From, clico aqui no meu ponto de referência, arroba menos 10,0. Ficou fixo, aponto para baixo, 15. Apertei U, eu estou apertando o 15, está pegando só 1 aqui. Vou apontar, dar um Ctrl Z, 15, Enter. Deslocamento, a porta do banheiro da suíte aqui é 70, então 70 o deslocamento. Puxo na direção que eu quero, ESC para sair, TR, Enter, Enter e corto, né? Vamos abrir a porta aqui embaixo também, essa porta é de 80 e essa porta aqui, diferente das outras, ela está centralizada. Então, cliquei e vou dar um offset de 40 para cada lado, já que o vão é 80. Então, 40 para esse lado, 40 para esse outro. Saio, TR, Enter, Enter. TR, Enter, Enter novamente. ESC para sair, seleciono, deleto. A porta da cozinha. Aí tem algumas coisas aqui, já vamos preparar essa garagem aqui e fazer essa garagem. Vou pegar a ferramenta Extend, vou dar um Enter para estender na próxima linha e vou estender aqui, ó. E eu vou estender aqui para poder pegar a ferramenta Trim, dar um Enter e já cortar isso aqui e vou deletar essa linha, que isso aqui teoricamente faz parte da minha garagem. Vou repetir o processo aqui em cima, ó. Vou pegar lá a ferramenta Extend, vou dar um Enter, clico aqui. Já pego a ferramenta Trim, mais um Enter, seleciono, deleto, seleciono, deleto. Essa linha aqui eu posso deletar, não faz diferença nenhuma para mim, porque a coluna minha tem 30 de largura, né? Então, deleto, fico só com a marcação aqui da referência da parede externa. E aí eu pego lá meu deslocamento, digito 30, Enter e faço isso aqui. Tranquilo? Então, feito isso aqui, eu vou pegar lá a minha ferramenta Line e vou fazer lá meu quadradinho de 30 aqui. E vou dar meu deslocamento de 30 novamente para poder marcar. Tem que clicar aqui, tem que puxar bem. Clica, está marcadinho meu primeiro quadrado aqui. O que eu vou fazer agora? Se você pegar no projeto e observar, você tem lá uma coluna de 30, um espaçamento de 266 e 25. 30, 266, 25, 30, 266, 25, 30, 266, 25. Eu vou usar a ferramenta Copy, tá? Então, pego a ferramenta Copy aqui, seleciono os meus objetos, veja, seleção azul, só vou selecionar aqueles dois ali que estão ficando em negrito, tá vendo? Ó, selecionei os dois, ficaram tracejados, vou dar um Enter, vou selecionar o meu ponto base, que vai ser esse aqui, certo? Vou deixar aqui, só que eu peguei um detalhe, eu vou fazer uma cópia array. O que é a cópia array? Ela vai criar uma cópia, múltiplas cópias, certo? Então, eu quero 5, porque são 5 colunas, certo? E eu tenho que passar agora um espaçamento entre as colunas. Só que aí observa aqui comigo o seguinte, ó. Eu tomei como base esse pontinho aqui. Então, esse pontinho aqui tem que parar aqui embaixo. Ou seja, eu tenho lá 266.25 mais 30 para poder parar aqui. Porque eu vou pegar esse ponto base aqui como referência. E aí, eu tenho que especificar então a medida. Então vai ser 200, não 266, eu tenho que somar mais 30. Então 296.25. E aí dou um Enter. Observe lá o que aconteceu. Aí aperto um ESC para sair da ferramenta. Já está tudo marcadinho, bonitinho aqui para mim, todas as minhas colunas. Poderia ter feito o deslocamento um por vez? Poderia, mas eu acho que assim é mais rápido. Então, pego lá a ferramenta Trim agora, dou um Enter para todos, né? E venho limpando. Tá finalizada. O que eu preciso fazer aqui agora? Se vocês observarem, eu não mexi com camada, eu não mexi com nada até agora. Então eu preciso começar a criar minhas camadas. Está especificado lá que eu tenho que trabalhar com camadas.